Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Escola dos Análises. Voltamos para falar de história e voltamos para falar desse movimento historiográfico revolucionário fundado na França em 1929. Bem, criada a partir da revista acadêmica Análises de Histoire économique et sociale por Marc Bloch e Lucien Febvre, rompeu com o foco positivista na política e nos grandes heróis, propondo assim uma história total e interdisciplinar. A história dos análises ela é dividida em alguns momentos. A primeira geração aconteceu entre 1929 até o ano de 1945, e seus fundadores são Lucien Febvre e Marc Bloch. O foco da Escola dos Análises, nesse primeiro momento, é que esses autores eles batalhavam contra a história puramente narrativa, política e militar. E nesse contexto houve algumas inovações. Foi instituída a história-problema e nesse momento faz-se perguntas ao invés de apenas narrar, e esses autores eles propuseram o diálogo da história com outras ciências sociais, como a geografia e a sociologia. A segunda geração, ela começa em 1945 e vai até o ano de 1968. Pode ser compreendida como a Era Brodel. Seu principal expoente foi Fernand Brodel. E o foco dessa segunda geração é justamente a longa duração. As inovações propostas foi que a história, nesse momento, ela deixou de se comportar apenas como os eventos imediatos, né? Ela deixou de se importar apenas com os eventos imediatos e passou a analisar as estruturas sociais, geográficas e econômicas que acabam mudando muito lentamente. E essa segunda fase, ela também introduziu a história quantitativa e a história serial. Na terceira fase, que começa a partir de 1968, institui-se a nova história e a história das mentalidades. E seus principais expoentes são Jacques Le Goff, François Furet e Pierre Nora. E o foco dessa terceira geração era justamente a história das mentalidades e a cultura. Houve algumas inovações, e entre elas houve uma descentralização dos temas, de forma que os historiadores passaram a investigar a vida cotidiana, a cultura popular, a família, o corpo, as crenças e a vivência das mulheres. Bom, por que os análises são tão importantes? Antes dos análises, a história tradicional focava apenas em documentos oficiais de reis e presidentes. Essa escola, ela acabou mudando o paradigma, definindo que qualquer vestígio humano é uma fonte histórica. Então, podemos citar nesse contexto jornais, diários, cartas, pinturas e tradições. Tudo aqui acaba sendo valorizado e estudado e entendido como fonte. Então, gostaram do vídeo? Então, curta, se inscreva no canal e até mais. Tchau, tchau.